Quando eu comecei no movimento espírita, eu comecei numa sociedade espírita que era filiada à Federação Espírita Gaúcha. Aquela casa tinha uma rigidez, tinha hierarquias, tinha reuniões quase que secretas, tinha experiências que não eram condizentes com a doutrina espírita. E o nosso dilema, quando nós iniciamos no Espiritismo, é compreender que aquilo que talvez não seja o Espiritismo, mas sim um Espiritismo à moda da casa, que é o que costuma acontecer. Porém, pelo senso comum, como a maioria de nós está habituado com templos religiosos, entramos dentro de uma ciência da razão que traz clareza, e nós, habituados com os outros sistemas, achamos, assimilamos, fizemos um sincretismo interno e passamos a acreditar que aquilo que está se apresentando naquela casa espírita seja o Espiritismo. Com o tempo, com o empenho, com o estudo, com o entendimento, vamos percebendo que aquilo é o Espiritismo à moda da casa. E dentro daquele lugar, por essa pessoa que era aquela que dominava aquele ambiente em termos de direcionamento, era uma pessoa que havia feito parte da maçonaria e havia sido expulsa da maçonaria por desobediência a um superior, trazia aquela conduta para dentro da sociedade espírita. Uma sociedade espírita tem uma outra formatação. E além desta conduta do mundo externo da casa, das experiências externas da casa, das vivências pessoais, o que todos nós fazemos, nós trazemos as nossas experiências para dentro dos lugares que nós estamos. Nós não temos o hábito de entrar naquele lugar e, como ensinou Jesus, a se despir, a esvaziar-se para que possamos receber as coisas sem pré-conceito, sem pré-julgamento, receber as coisas como elas são. Nós costumamos receber tudo e colocar em cima daquilo que já sabemos ou ver as coisas nesta visão de mundo que nós temos. E esta casa, então, tinha uma rigidez. E lá, muitas vezes, eu ouvia esta pessoa e outras pessoas do movimento espírita dizendo que a Umbanda era a prima pobre do espiritismo. A Umbanda era a prima pobre do espiritismo. Como colocando a Umbanda num grau inferior ao espiritismo. E o espiritismo sendo a ciência dos sábios, dos eruditos, dos conhecedores, daqueles que compreenderam, que sabem mais e são mais evoluídos. É esta a impressão que dava e, de fato, é uma realidade dentro de muitas instituições espíritas. E eu ouvi aquilo, como não conhecia Umbanda, não tinha contato com Umbanda, aquilo me soava um tanto quanto estranho, mas nós costumamos aceitar a opinião de quem, entre aspas, sabe mais. Com o tempo, como eu não costumo me adaptar muito a esses campos estreitos e limitados e cheios de contradições e de conhecimento superficial, eu continuei aprendendo, buscando, até um dia estar dentro de um contexto da Umbanda, até um dia fazer parte desta ciência. Como dizem os pretos velhos, o Espiritismo é a ciência da razão, do intelecto. A Umbanda é a ciência da intuição. É a ciência da intuição. Muitos talvez não aceitem a Umbanda como ciência, mas vamos pensar nas magias que são feitas, por exemplo, que conseguem com elementos
com objetos, alterar o comportamento de uma outra pessoa, afetar uma outra pessoa, isto não é uma ciência que ainda está fora dos limites da ciência convencional? Será que está tão fora dos limites da ciência convencional? A ciência não comprova que o pensamento age sobre a água? Não foram feitas pesquisas científicas de como o pensamento age sobre a água? Não existe uma experiência científica conhecida como a experiência da água ou como a mensagem da água que comprovou que o ambiente, o pensamento agem sobre a água, dando a ela determinada forma. Não existe a física quântica que diz que o pensamento age sobre os elementos externos. A física quântica não constata que o pensamento age sobre as partículas, que as partículas assumem um comportamento diferente dependendo de quem estiver observando. A ciência hoje, então, não está comprovando aquilo que a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé e tantas outras correntes espiritualistas já sabiam há muito tempo? Então, não podemos mais dizer que nós não compreendemos como elementos físicos, materiais, o pensamento, as estruturas energéticas podem agir sobre o comportamento de alguém, beneficiando ou fazendo mal. Hoje isso já é um assunto científico. O que acontece é que muitos não acompanham a ciência, acreditam na ciência, mas não acompanham os estudos científicos. Na verdade, usam a ciência como uma roupagem, como uma forma de dizer que estão de acordo com a verdade científica. É só um jeito de dizer, eu estou de acordo com a verdade científica. Mas qual é a verdade científica? O que a ciência já consegue comprovar? E se a ciência não comprova, não existe? É isso. Eu preciso esperar que a ciência comprove alguma coisa. Mas tudo bem. É uma forma de se proteger de alguma coisa que temos medo. Às vezes é só isso. De outro lado, temos as correntes espiritualistas que talvez vão dizer que isso não tem fundamento. Me lembro muito que nessa mesma sociedade que eu comecei, a mesma pessoa, falando das velas que eram colocadas para as pessoas que fizeram a passagem, que se quisesse iluminar os espíritos, bastava colocar luzes enormes dentro dos cemitérios e estas luzes então iriam iluminar os espíritos que ali estavam. Voltando para a visão científica, a vela, ela consagrada, colocada em tensão, energia nela, espiritualmente ela não vai irradiar aquela energia que eu estou magnetizando naquela vela, tornando aquela vela como se fosse um agente espiritual, ela não vai irradiar aquela luz? Qual seria a opinião, então, da ciência mais atual em relação a isso? Ou a física quântica? Se a água absorve o pensamento, o que isso nos está dizendo a nós? Que sim, que além do pensamento agir na estrutura externa, os elementos, as energias, sejam de plantas, sejam de água, de álcool ou de qualquer outro elemento, aquilo contém energia e contém uma densidade, uma vibração e um fundamento, e que, sabendo manipular aquela estrutura energética,
pode-se dar a essa estrutura um determinado fim, ou de cura, ou de causar um malefício na vida de alguém. Na questão da vela é a mesma coisa. A vela, colocada com a intenção para iluminar, para irradiar luz, ou guarnição, como é feito em diversos templos, esta vela com essa proposta, fazendo essa firmeza, ela vai sim atingir esse fim, ela vai atingir esse propósito. A Umbanda não é a prima pobre do Espiritismo. A Umbanda é uma ciência que, em muitos aspectos, está mais adiantada do que o movimento espírita. O movimento de Umbanda, ele é carente, às vezes, na questão do conhecimento teórico, para algumas pessoas. O que também ocorre dentro do movimento espírita. O movimento espírita, hoje em dia, principalmente, ele é muito limitado na questão do entendimento teórico, do conhecimento da teoria. Mas isso são questões criadas pelas pessoas que estão inseridas nesse cenário. Importante é que passamos a observar que a Umbanda é uma ciência que ainda não está sendo compreendida pelos próprios espíritas. Da mesma forma como o Espiritismo não é bem visto por tantos outros segmentos e até mesmo por pessoas que se dizem cientistas. Se eu acho inadequado que os outros tenham um pré-julgamento daquele segmento no qual eu estou, ou seja, os espíritas não gostam, não se sentem muito confortáveis quando são chamados pejorativamente de alguma coisa que nem está relacionada ao espiritismo. E também não gostam tanto dos julgamentos de pessoas que nem sequer leram a introdução do Livro dos Espíritos. Aliás, os próprios espíritas ainda não compreenderam, na sua grande maioria, a introdução do Livro dos Espíritos. Caso as pessoas que estão dentro do movimento espírita tivessem compreendido a introdução do Livro dos Espíritos, ninguém diria que a Umbanda é a prima pobre do Espiritismo. Pelo menos não dentro do movimento espírita, não haveria essa opinião. Estamos todos nós sendo convidados a compreender e a entender o que está em nossa volta. Se eu estou dentro do movimento espírita, eu preciso compreender o que é o espiritismo, sua função, sua finalidade, estudar as obras básicas. Se eu estou dentro da Umbanda, igualmente eu preciso compreender o que é a Umbanda, qual o seu objetivo, etc, etc, etc. Se assim não for a nossa proposta para conosco mesmo, vamos estar naquele lugar, naquele contexto, às vezes como um passageiro que vê as imagens passar, sem conseguir reter entendimento, compreensão e um conhecimento real. E o conhecimento real é aquele que está em harmonia com as expressões externas, as manifestações externas. O que está dentro de mim é uma coisa, o que está fora é outra. Ver as imagens passando não quer dizer que eu aprendi. Ver as imagens passando não quer dizer que eu sei. Eu posso apenas estar criando uma ilusão. Paz e luz a todos nós.